Muito bem, aqui é Alberto Santos, do Verdades Inconvenientes. Lei da Hipocrisia 2. Foram só 3, amor. Bom, essa fala aí do título que eu coloquei é clichê, né? De mulheres que mentem como atrizes sobre o passado sexual, para preservar a imagem de santinha ou de mulher viável para relacionamento. Então talvez tenha gente que não tenha entendido, fiz apenas uma imitação aí do que muitas falam de costume, mas infelizmente acabam convencendo os burraldos, alguns virgões, os tontolões, filhos da puta, né, que vêm me xingar de misógino aí nas mensagens, comentários. Xingar eles sabem, né? Agora, não ser enganados nem abrir os olhos eles não sabem, né? E que eles não entendem nada da vida, né? Xingar sabe, mas entender e tá alerta não sabe. E são manipulados aí como fantoches, verdadeiros fantoches por algumas vadias rodadas. Tem gente que diz que tem uma regra de 3, né? Como, por exemplo, a mulher fala que só teve 3 parceiros na vida, e na verdade é 9, porque tem que multiplicar por 3. Mas como fodas não são matérias exatas, vou explicar nesse podcast aí o porquê desse padrãozinho de rodadas dizerem que só tiveram 2 ou 3 machos na vida sexual. Bom, primeiramente é mais que óbvio, é mais claro que água, que nunca uma rodada que foi dadeira no passado, ela vai contar um homem para quantos caras ela deu. Ela pode contar para amigas, próximas, irmã, até mãe. Então, nessa parte, vocês já devem abrir os olhos, porque mulheres guardam segredos de outras mulheres. Elas guardam muito bem segredos de outras mulheres. Mas nunca o tamanho do pau de um cara, por exemplo, o quanto o cara ganha, se ele é bom de cama, etc, etc. Elas tricotam entre si essa parte aí de quantas rolas já receberam e guardam a 200 chaves o segredo. E realmente não tem como o cara ir lá e descobrir, né? Só se ele conseguir de confiança uma intimidade com uma mulher próxima a ela, uma amiga, parente, que seja, para saber se é uma rodada ou não. Não está escrito na testa, né? E ainda assim a pessoa lá que ele conseguir intimidade e agir como espião, a pessoa vai ter que se abrir, tomar um vinho e tal, e falar os podres daquela determinada mulher, o que é bem difícil, convenhamos. Mas o mais importante é saber se você está ou não, você homem, está ou não com uma que já largou a buceta ao máximo que dava, porque já meteu com meia cidade de homens, né? Então não importa, né? O que eu falo sempre aí pro pessoal que acompanha, não importa quantas dezenas de caras já comeram ela. Não importa. O que importa é saber se você vai andar de mãos dadas com uma que já foi para a cama com essas dezenas de caras. É isso que importa. Então preste atenção aí, porque existe essa diferença. Porque depois que você descobre que uma mulher é rodada, e você está com ela, não vai importar, não vai fazer sentido quantos negros meteram a pica nela, porque ela deixou, claro. E isso vai ser, e tem que ser irrelevante, cara, porque o fundamental é não dedicar relacionamento sério com dadeiras que fingem ser mulheres que foram de poucos homens na vida. E isso tem de monte, né, as que fingem. O que acontece é o seguinte, o cara até sabe que é rodada, mas vai lá e o burrão transa sem capa no pau. Em muitos casos embucha a puta, ou começa a sair direto com ela em público, né? Cada caso é um caso. Um engravida, o outro começa a sair com ela a passeio por aí. Outros, além disso, conhecem a mãe, o pai, etc. E quando vai ver, já tá de noivado marcado com a putona do passado imundo e da buceta que foi de uso público.
Essa é a cagada de muitos imbecis. Esse é o X da questão no podcast. E porque depois eles ficam passando vergonha, porque muita gente sabe o tipo de mulher que aquela ali já foi, né? Quando olha para pro casal no caso. Então eu pergunto, por que vocês têm que aceitar rodadas, caralho? E tem gente que vai dizer, né? Mimimi, mas nunca vai achar tal mulher. Bom, isso é claro, é óbvio, para te empurrar a merda goela abaixo. Porque a pessoa que fala isso também deve de engolir merda, pode ter certeza. Quando falam, ah, mas você não vai achar tal mulher que você quer. Claro, você não pode almejar hoje em dia uma freira virgem, né? Uma freira virgem que viveu no ambiente rural, no convento, porque isso não existe. Pode ser que exista aí, enfim, mas 0,001%. Então aqueles caras que dizem, ah, mas não vai achar. É certeza que eles estão como puta rodada e querem que você também se iguale a eles. Sem contar aqueles que... sem contar aqueles casos que tem aquelas mulheres que vêm de outras cidades estudar, trabalhar, né? Enfim, e não dá para puxar a ficha do passado dela. Então com essas também é bom ficar mais esperto ainda, pois o risco de assumir uma cratera ambulante é grande, cara. Chega a ser engraçado, mas é sério o negócio. Então, por que é uma hipocrisia, como eu coloquei no título aí? Porque a dadeira rodada foi lá e meteu com quem aparecia na frente, no passado dela. Passado não muito distante, né? Tem casos que foi no ano passado, que fazia orgia e hoje está de mão dada, aí tá noiva, né? Tem muitos casos assim. Então ela foi lá e meteu com quem aparecia na frente, ou seja, cafas de balada, seguranças de boate, o Zé Droguinha, o marginal, um cara diferente por fim de semana. Trocou a pepeca lá por entradas VIPs em shows, meteu com um amiguinho da faculdade, etc, etc. São vários casos, né? E ela fez isso por toda a vida dela. E depois, mais tarde, ela vai lá e faz carinha de santa e começa a exigir mundos e fundos de um cara. Então ela quer um homem bem abastecido financeiramente, um cara que estudou, se formou, tem um bom emprego, até que não teve muitas namoradas, não conhece muito a mente feminina, daquelas que mentem, enfim, o típico bom partido de antigamente, né? E aí já começa a fisgar lá o cara com um chá de perereca, pro cara assumir logo, noivar, casar, aliança, enfim. Para quê? Para ela não ter perigo de perder o bom provedor, para ela se dar bem, apesar do que já aprontou na vida. Ela vai se dar bem apesar de tudo que fez na vida. Então é como, é uma analogia, faz o seguinte, é como dar emprego de babá para nego pedófilo. Vai haver aproveitamento da situação. Uma rodada sempre vai se aproveitar da inocência, da cabacice do cara que ela querer do lado para sossegar, né, entre aspas, sossegar. Elas dizem sossegar. Portanto, se o pessoal pensar e analisar bem, é até meio sádico por parte de algumas mulheres querer o melhor homem atuando como verdadeiras atrizes de personagem puro, né? Aquele personagemzinho santo, puro, como? Enganando, mentindo, como se nada no passado delas tivesse acontecido, depois que rodaram por aí sem se preocupar com nada, né? Eu já vi casos de separação até, cara, em alguns o cara namorava e soube como foi a namoraducha dele poucos anos atrás. E largou, né? Largou, rompeu. Mas outros casos, em pleno casamento, né? Casaram tal, depois de alguns anos vivendo lá o casamento, 2 anos praticamente, foram viajar para uma cidade de uns parentes dela e lá ele ficou sabendo. Eu não sei como, talvez por primos da mulher, amigos dela, enfim, amigos de putaria. O cara ficou sabendo.
que ela era a buceta mais comida da cidade nas festinhas. E com ele, ela apareceu, ela veio lá com um ar de virgem desempregada, que só queria amor, atenção e proventos, né? Paga as contas, boletos da faculdade dela, comida, etc. Por sorte, o cara não teve filho com ela em 2 anos, morando juntos e casados. E depois disso depois de saber de toda essa história, pegou e pediu separação, sem falar nada. Que é o que deve ser feito, né? Tem muitos que matam, que atormentam. Então pediu separação, sem falar nada, sem comentar, sem fazer alarde nenhum. Pelo que descobriu, né? Não deu o famoso piti aí. Mas ele foi estudar a fundo se quem passou a informação para ele naquela cidade estava realmente falando a verdade. E quando descobriu que estavam, deu um pé na bunda dela em definitivo. Então é por isso que eu digo sempre, não aceitem qualquer uma, né? Isso é coisa de carentão, né? De aceitar qualquer história, acreditar em tudo. Coisa de carentão, de molecão inexperiente, de trouxalhão dominado pelo pinto. Tem os cornos e rodadas que dirão aí no comentário, foda-se também, mas sei lá, na página, enfim. Eles dirão mimimi, mimimi, né? Aquela, mas você é fiscal de foda agora, né? Vocês já devem ter visto comentários desse tipo. Bem, ninguém é fiscal de foda, puta que eu pariu, mas tô aqui para alertar que cabe ao cara e ninguém entende impor lixo rodado a ninguém. Cabe ao cara querer assumir uma que já foi pra cama com dezenas, algumas com centenas de homens, né? E andar aí de mão dada praticamente com uma atriz pornô, e ser motivo de piada, vergonha entre os demais que comeram ela. O círculo social, a não ser que a mulher vá para outra cidade, se mudar, suma do país, sei lá. É pedir para passar total vergonha social, sentir por dentro da própria consciência a derrota e fracasso por pegar lixo dos outros. Ou ele pode optar por ter dignidade e não aceitar isso só dando credibilidade às que realmente vale a pena, né? Caso encontre, agindo como um homem seletivo, já que elas são seletivas também. Então aí a escolha é de cada um. Até o próximo podcast.